Enquanto o mundo inteiro está focado nas tensões no Oriente Médio, há uma cena silenciosa acontecendo nos bastidores. O ministro das Relações Exteriores do Irã de repente foi até a China para pedir apoio. E o surpreendente é que Pequim parece disposta a ajudar, mesmo estando eles próprios sendo afetados pela crise. Nos últimos anos, estima-se que cerca de 40% a 50% do petróleo importado pela China passa pelo Estreito de Hormuz. Mas agora isso é um grande problema por causa dos conflitos ligados diretamente ao Irã. Por isso, para muitos, parece impossível que a China ainda ajude o regime iraniano, mas o contrário está acontecendo. Tudo começou depois que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou uma grande refinaria na China chamada Hangzhou Petrochemical Refinery. Não é apenas uma pequena empresa, é uma das maiores refinarias de todo o país. Diariamente, ela consegue processar cerca de 400 mil barris de petróleo. Com o tamanho de suas operações, ela já é a segunda maior refinaria independente da China. Na última semana de abril, ela foi oficialmente sancionada pelos Estados Unidos. Washington sancionou oficialmente a Hangzhou Petrochemical, one of China's largest refinery. Ela tem uma capacidade de processamento de aproximadamente 400 mil barris de petróleo bruto por dia. Certo. E de acordo com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, eles estão aumentando ainda mais a pressão contra o Irã e os países que o ajudam. Segundo Bessent, eles já estão coordenando com os países aliados na região do Golfo. Porque esses países já vêm sofrendo ataques há muito tempo. Eles também estão prontos para compartilhar informações sobre as contas bancárias dos membros do regime iraniano. Ele acrescentou que eles também estão conversando com vários bancos, incluindo bancos chineses, para lembrar que é proibida a compra de produtos iranianos. E se alguém usar dólares americanos para isso, eles podem ser atingidos por sanções. Não é só isso, né? Ele também alertou sobre as chamadas sanções secundárias. Isso significa que, mesmo que você não esteja diretamente conectado ao Irã, ainda pode ser punido se ajudar nos negócios deles. Mas foi aqui que a situação ficou mais dramática. Em vez de recuar, a China respondeu de uma forma que raramente faz. Eles emitiram uma liminar que praticamente proíbe as empresas dentro da China de obedecerem às sanções dos Estados Unidos. Em outras palavras, Pequim disse que é ilegal para suas empresas simplesmente obedecerem às ordens dos Estados Unidos. Muitas empresas internacionais ficaram presas, pois agora precisam seguir duas leis diferentes. Se elas obedecerem às sanções dos Estados Unidos, podem acabar violando a lei da China. Mas se desobedecerem às sanções dos Estados Unidos, podem acabar sendo punidas pelos americanos. É como um negócio preso entre dois países gigantes. Mais surpreendente ainda, isso não é algo comum vindo da China. É verdade, já houve empresas e bancos chineses que foram sancionados por fazerem negócios com o Irã. Mas no passado, Pequim não respondia de forma agressiva. Só agora eles realmente estão reagindo seriamente. E há um grande motivo para isso. Essa refinaria é vital para a economia chinesa, destacando-se pelo alto volume de produção e pelo fornecimento de petróleo às regiões próximas. Se ela parar, muitas indústrias podem ser afetadas. Por isso, para a China, não se trata apenas do Irã. Isso também envolve a própria economia e a segurança energética deles. Do lado dos Estados Unidos, ainda não está claro qual será realmente a resposta deles. Até agora, o Departamento do Tesouro ainda não fez uma declaração direta sobre como vai lidar com o que a China fez. Mas os Estados Unidos já disseram antes que qualquer empresa que violar suas sanções pode ser atingida por sanções secundárias. O problema é que eles disseram isso antes da China emitir a liminar. Por isso, agora, muitos analistas estão se perguntando se Washington está realmente disposto a confrontar Pequim em um momento tão sensível. Ainda mais porque há outro grande acontecimento chegando. Segundo relatos, Biden está programado para fazer uma visita. E a China para se reunir com Xi Jinping em 15 de maio? Isso está chegando. Parece que os Estados Unidos não querem criar um conflito diplomático maior antes da reunião. Ontem, o secretário de Estado Marco Rubio realizou uma coletiva de imprensa. Ele foi questionado sobre esse assunto, mas ele também não deu uma resposta direta sobre qual será a ação do Departamento do Tesouro. No entanto, ele mencionou alguns detalhes importantes que mostram quão sério é isso. Neste ponto, está claro que esta não é apenas uma simples questão de petróleo ou sanções. Aos poucos, isso está se tornando uma disputa de poder entre os Estados Unidos e a China. E, em meio à tensão,
o Irã está aproveitando a oportunidade para buscar aliados mais fortes. A pergunta agora é: até onde a China está disposta a ir para proteger o Irã? E até onde os Estados Unidos estão dispostos a ir para impedir isso? Porque se as duas superpotências recuarem, é possível que a situação permaneça sob controle. Mas se ninguém quiser ceder, essa tensão pode aumentar ainda mais nas próximas semanas. Após uma forte pressão dos Estados Unidos, a situação ficou ainda mais tensa quando Marco Rubio falou sobre possíveis sanções contra os países que não seguirem as sanções dos Estados Unidos. Vou te encaminhar ao Tesouro sobre isso. Temos opções. Se ignorar nossas sanções, enfrentará sanções secundárias. Não tenho anúncio sobre isso hoje, mas não fazemos essas coisas por motivos simbólicos. Mas o tom dele ficou mais intenso quando o assunto foi o Irã e o Estreito de Hormuz. Segundo Rubio, sobre o primeiro ponto da visita, tudo bem. Espero que os chineses digam a ele o que precisa ser dito, que é que o que ele está fazendo no Estreito está fazendo com que ele fique isolado globalmente. Ele acrescentou que o Irã não deveria explodir navios, não deveria colocar minas no mar e, muito menos, deveria manter toda a economia global refém. E foi aqui que ele destacou porque isso também é importante para a China. Segundo Rubio, a economia da China é movida por exportações. Isso significa que uma grande parte da economia deles depende da venda de produtos para outros países. Mas como a China vai conseguir exportar se os navios não conseguirem passar direito? Como é que outros países vão conseguir comprar se a economia global está caindo por causa da tensão no Estreito de Hormuz? Em outras palavras, mesmo sendo aliada do Irã, a China também está sendo prejudicada pelo que está acontecendo. De acordo com Rubio, também é do interesse da China impedir que o Irã feche o Estreito de Hormuz, porque Pequim também seria um dos mais afetados por isso. Mas enquanto as discussões esquentam em Washington, um grande desdobramento ocorreu discretamente em Pequim. Na noite passada, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, visitou a China. Esta foi a primeira vez que ele foi lá desde o início da guerra. Por isso, muitos observadores estavam atentos a essa reunião, especialmente porque a China é o principal sustentáculo econômico do Irã e compra quase 98% das exportações de petróleo do país. Por causa disso, muitos analistas acreditam que o apoio de Pequim é fundamental para manter a economia do Irã viva. Por isso, muitos agora questionam qual a real intenção do Irã. Alguns acreditam que o Irã está pedindo mais apoio econômico, enquanto outros pensam que talvez eles precisem de apoio militar ou diplomático à medida que aumenta a pressão dos Estados Unidos. Mas enquanto se discutia essa visita, o presidente Trump de repente fez uma declaração que surpreendeu muita gente. De acordo com Trump, o bloqueio no Estreito de Hormuz vai continuar, mas o Project Freedom será temporariamente suspenso para dar uma oportunidade, para que o possível acordo seja finalizado e assinado. Foi aí que muitos observadores ficaram ainda mais confusos, porque poucos dias antes disso, autoridades americanas repetidamente afirmaram que a missão humanitária do Project Freedom era para ajudar os navios presos no Golfo Pérsico devido à tensão no Estreito de Hormuz. E não estamos falando de uma operação pequena aqui. Estima-se que cerca de 2.000 navios estão há alguns meses sem conseguir sair do Golfo Pérsico. Já faz mais de 2 meses que isso vem sendo dito. E junto com esses navios estão cerca de 20.000 marinheiros que já estão presos no mar há muito tempo, enquanto aguardam que a rota volte a ser segura. Quando Trump anunciou a suspensão temporária da operação de movimentação, muitos analistas ficaram surpresos. Será que realmente estão acontecendo negociações secretas por trás das câmeras? Será que os Estados Unidos, o Irã e a China estão formando um novo acordo? Ou talvez todos estejam apenas tentando evitar algo ainda maior? Bago pa tuluyang sumabog ang... Por enquanto, ainda não há uma resposta clara, mas uma coisa é certa. Quanto mais essa crise se prolonga, mais países são afetados pela crescente tensão. E à medida que a pressão sobre o Irã aumenta, parece que eles estão se apoiando ainda mais na China. Para manter viva sua economia e governo, a pergunta agora é: até quando a China conseguirá equilibrar seus próprios interesses enquanto protege o Irã? E se as negociações continuarem fracassando, o que vai acontecer a seguir em uma das rotas de navegação mais importantes do mundo? À medida que a tensão no Estreito de Hormuz aumenta, a situação de milhares de pessoas presas no mar também se torna cada vez mais desesperadora.
De acordo com relatos, os navios que estão há meses retidos no Golfo Pérsico estão gradualmente ficando sem suprimentos. O problema não é só o combustível, mas também comida, remédios e outras necessidades básicas para sobreviver no meio do mar, que também estão começando a acabar. Por causa disso, os Estados Unidos lançaram o que eles chamam de missão humanitária, o Project Freedom, para ajudar os navios presos no Golfo Pérsico devido à tensão no Estreito de Hormuz. Em coletiva de imprensa, o presidente Trump afirmou que, apesar do alvo dos Estados Unidos ser o Irã, a China continua relativamente amigável com os Estados Unidos enquanto a crise continua. Segundo Trump, é possível também que Xi Jinping possa ajudar a acalmar a situação. Ele acrescentou ainda que a China sabe o quanto o conflito no Estreito de Hormuz pode afetá-los, pois grande parte do suprimento de petróleo deles passa por essa rota. Trump também disse que a China tem sido respeitosa e que Pequim não os desafia diretamente, mesmo com a situação sendo sensível. E para Trump, isso é algo muito importante. Mas enquanto Trump dá a entender que um acordo está próximo, outros oficiais dos Estados Unidos mostram um tom diferente. Foi aí que o quadro geral ficou ainda mais confuso. Porque enquanto Trump diz que talvez o acordo com o Irã esteja perto de ser assinado, Marco Rubio afirma que nem está claro ainda quem realmente tem o controle no Irã. Segundo Rubio, existem diferentes facções que comandam dentro do governo iraniano. Em outras palavras, mesmo que os Estados Unidos estejam conversando com alguém, Washington não tem certeza se esse grupo é realmente o que tem o verdadeiro poder para cumprir qualquer acordo. E houve um acontecimento recente que, segundo dizem, comprovou ainda mais isso. Outro dia, a Guarda Revolucionária do Irã atacou os Emirados Árabes Unidos, mas depois disso, foi o próprio presidente do Irã quem ficou irritado e disse que eles não apoiaram esse ataque. Isso mostra que existem grupos disputando influência dentro do Irã. Há aqueles que querem fazer acordos, e também há aqueles que parecem querer continuar com ações agressivas contra seus inimigos. Por isso, enquanto Trump está otimista de que o acordo está próximo, Rubio é mais cauteloso. Em uma entrevista, ele foi perguntado diretamente se eles veem algum sinal sério de que o Irã está pronto para desistir de seu programa de armas nucleares. E segundo Rubio, o Irã já diz há muito tempo que não quer ter armas nucleares. Mas para os Estados Unidos, o que eles dizem não corresponde ao que fazem. Segundo Rubio, se você realmente não tem planos de fabricar armas nucleares, por que desenvolver mísseis de longo alcance capazes de atingir grande parte da Europa? Por que você construiria grandes instalações subterrâneas para o enriquecimento de urânio? E por que você esconderia as operações dentro de montanhas, cavernas e instalações secretas? Para o Rubio, esse é exatamente o motivo pelo qual os Estados Unidos não confiam no Irã. Aos olhos dos Estados Unidos, muitas ações do Irã se assemelham às de um país que quer ter armas nucleares. Por isso, enquanto continuam as negociações entre os Estados Unidos, Irã e China, a desconfiança de Washington sobre as verdadeiras intenções de Teherã só aumenta. Segundo Marco Rubio, o programa nuclear do Irã já tem uma parte secreta há muito tempo. Eles ainda teriam urânio altamente enriquecido, chegando a 60% de enriquecimento, algo que, segundo os Estados Unidos, não tem uso civil e pode estar ligado à fabricação de armas nucleares. Ele acrescentou que, se o Irã realmente quisesse apenas energia nuclear para fins civis, poderia importar materiais enriquecidos, como fazem outros países, em vez de construir instalações subterrâneas secretas. Enquanto os Estados Unidos tentam buscar uma solução diplomática, a mídia iraniana passa a impressão de que os Estados Unidos recuaram e o Irã saiu vitorioso na tensão em andamento. Ao mesmo tempo, a situação no Estreito de Hormuz está esquentando ainda mais. De acordo com Jenner, desde que o cessar-fogo foi anunciado, o Irã já atacou navios comerciais 9 vezes, tomou 2 navios porta-contêineres e atacou as forças dos Estados Unidos mais de 10 vezes. Atualmente, mais de 22.500 marinheiros a bordo de mais de 1.550 navios comerciais ainda estão presos no Golfo Árabe. Também foi relatado que o Irã atacou Omã e os Emirados Árabes Unidos, incluindo a tentativa de ataque ao terminal de petróleo de Fujairah usando drones, mísseis de cruzeiro e pequenos barcos. E no meio da crise, o Irã supostamente lançou um novo sistema para os navios que querem atravessar o Estreito de Hormuz, onde dizem que vão cobrar cerca de $2 milhões por cada petroleiro para poder passar.
Enquanto ainda não há um acordo claro após a reunião entre o ministro das Relações Exteriores do Irã e a China, o mundo inteiro continua atento, esperando para ver se haverá um acordo diplomático ou se a tensão na região vai piorar ainda mais.